Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje eu vou contar uma história interessante para você. Em 1936, nas Olimpíadas de Berlim, em frente ao Hitler, um atleta negro-americano ganhou 4 medalhas de ouro. Interessante essa história, não é? Pois então, vamos aprender com o professor Marcelo Rosa. Mas antes, quero pedir para você assistir esse vídeo, dê o like no vídeo, acione o sininho, compartilhe com os amigos, para aumentar a visibilidade desse canal, para aumentar o número de inscritos do canal, para que o YouTube possa continuar acreditando que esse canal é relevante. Peço também para que vocês continuem comentando nas nossas postagens, no nosso vídeo, para que para que o YouTube também continue percebendo a importância desse canal. Tá legal? Quero também pedir para você curtir a página dos meus parceiros da Clique Design, design gráfico e fotografia, responsável pela logo do canal, certo? Dos meus amigos Cleison e Venise, já a parceria de meses aqui nesse canal, no nosso canal da Clique Design, design gráfico e fotografia, que é excelência, a melhor empresa de design gráfica de Mato Grosso do Sul. Tá joia? Então, vamos falar desse atleta, mas depois da vinheta. É isso aí, pessoal. Vamos falar de um atleta americano chamado Jesse Owens. Jesse Owens que destruiu toda a ideologia racista, da pureza da raça ariana de Hitler, quando ele, negro, foi lá e arregaçou nas Olimpíadas de Berlim. Foi o primeiro atleta a ganhar 4 medalhas olímpicas numa mesma Olimpíada, na história, Foi o primeiro a ganhar, certo? E isso é sensacional, maravilhoso, dentro do quadro histórico, importantíssimo disso. Em 1936, todo mundo aqui sabe, em 1936, que a Alemanha já era controlada pelo regime nazista de Hitler. Para quem ainda não sabe qual é a ideologia e como funcionou toda a ascensão do partido do Hitler à Alemanha, vai aparecer aqui no card, vem aqui, uma aula que eu dei lá atrás no meu canal sobre o fascismo, aparecer aqui, sobre o fascismo, muito interessante, muito legal para você assistir também, tá aqui nos cards, tá bom? Bom, Hitler assume definitivamente a Alemanha em 1933, nomeado como chanceler da Alemanha pelo parlamento alemão, certo? E aí ele vai dar um golpe de Estado, transformar a Alemanha numa ditadura, e em 1936 Hitler já era o ditador alemão nazista, certo? O mais engraçado disso tudo, dentro do cenário internacional, é que o Hitler deu um golpe de Estado na Alemanha, se tornou um ditador nazista, e os países acreditavam que isso aí não vai dar nada não, isso é fogo de palha, não sei o que, tal. Deu no que deu, não é, certo? E as Olimpíadas que ocorreram, que aconteceram em Berlim em 1936, elas foram importantes no seguinte aspecto: ela deu mais visibilidade a esse regime fascista, e essa visibilidade deu uma falsa impressão de que o regime era positivo, de que o governo era bom, certo? Isso fez também com que países como países ligados à Liga das Nações, ligados à Liga é ótimo, afiliados à Liga das Nações, não se importassem diretamente com a Alemanha do Hitler. Eles se importavam com quem? Com a Itália de Mussolini. A Itália, sim, era o alvo da Liga das Nações. Por quê? Porque a Itália, Mussolini vai assumir em 1920, em 22 acontece a marcha sobre Roma, e aí posteriormente a marcha, o rei da Itália convida Mussolini a ser primeiro-ministro. A partir dali, Mussolini dá um golpe de Estado, com apoio militar, dá um golpe de Estado, transforma a Itália numa república italiana, e a partir dali o rei deixa de governar, deixa de ter poder, já que a Itália deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república, E aí lembrando que dentro dessa transformação da Itália de monarquia para república, Mussolini foi muito ágil, Existiam territórios, principalmente centrais ali, regiões políticas importantes dentro da Itália, que pertencia na verdade pertencia à Igreja Católica, A Igreja ela tinha uma participação direta na política italiana junto com o rei, que na época era o Vítor Emanuel III. E aí
O que o Mussolini fez? Quando ele foi assumir o governo, quando ele dá um golpe de Estado e transforma a Itália numa república e ele se torna o ditador dessa república, ele realiza um tratado chamado Tratado de Latrão, onde recebeu esse nome porque ele foi assinado na cidade italiana de Latrão. Então esse tratado determinava que as terras que pertenciam à igreja passariam a ser comandadas pela Itália dele, de Mussolini. Por outro lado, a igreja receberia um território no centro de Roma, onde esse território, que ficava localizado a Basílica de São Pedro, esse território seria transformado em um país. Então Mussolini comandaria a Itália e a Igreja Católica comandaria esse novo país chamado de Vaticano. Então foi no Tratado de Latrão que o Vaticano se tornou país e ele é país até hoje. Tá certo? E o Mussolini, né, ele vai assumir muito antes do Hitler. Na verdade, o Mussolini foi uma grande inspiração para o Hitler, né, dentro desse quadro político nazifascista e tudo mais. O Mussolini, ele vai desenvolver, né, uma política bélica muito antes do Hitler. Pelo fato de ele ter sido primeiro do que o Hitler, né, tal, ele vai desenvolver uma política bélica muito antes. E a Alemanha, ela vai fazer o quê? A Itália, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a estruturar o seu quadro militar, que vinha destruído da Primeira Guerra, e posteriormente ela vai invadir aonde? O norte da África, em busca ali de minérios, em busca de matérias-primas, ela vai invadir o norte da África. E essa invasão ao norte da África fez com que a Liga das Nações ela se importasse muito mais com a Itália, que estava invadindo território, do que com a Alemanha, que ficava apenas ali, né, nos seus discursos, né, no seu crescimento interno, tal, sendo que dentro desse crescimento interno alemão, estava acontecendo ali já a perseguição aos judeus, tanto nas regiões próximas à Alemanha, né, mas no próprio território alemão, os judeus estavam sendo perseguidos pelo governo nazista, que consequentemente vai levar ao Holocausto, que nós falamos também naquela aula anterior do fascismo que você vai assistir. Tá certo? Então, assim, a Alemanha, ela vinha numa crescente, né? O nazismo alemão vinha numa crescente. Porém, os países... Cara, inacreditável essa cachorrada, bicho. Porém, a Itália, ela vinha sendo uma ameaça muito maior do que a Alemanha, porque ela já estava desenvolvendo o seu projeto, né, de expansão territorial. Tá certo? E aí vem o quê? Em 1936, a Alemanha se encontrava isolada, por quê? Porque ela foi considerada a única culpada na guerra, na Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, assinado em 1918, determinou que a Alemanha foi considerada a única culpada pela guerra. Por causa disso, a Alemanha ela foi isolada, né? Ela se tornou um país isolado ali, ela que se vire com os seus problemas, com a sua reconstrução. E a Itália também era isolada, porque, né, ela desenvolveu uma estratégia bélica para invadir territórios, tá certo? E isso fez com que esses dois países isolados, né, e esses dois países isolados, então, desenvolvem o quê? Né, uma estratégia de aproximação. As ideologias eram semelhantes, tanto do fascismo italiano quanto do nazismo alemão. O isolamento também era semelhante, tanto da Alemanha quanto da Itália. Isso fez com que Hitler e Mussolini assinassem, no dia 25 de outubro de 1936, um tratado, um acordo chamado Eixo, né, Berlim-Roma. Esse eixo foi visto com olhos assustados da Liga das Nações e de todos os outros países do mundo, né? Mas Mussolini vai realizar um discurso, né, transmitido por rádio, né, inclusive para alguns outros países até. Que ele dizia que esse acordo era apenas um acordo amigável, né, um acordo apenas econômico, né, o fato dos dois países terem uma ideologia semelhante apenas de auxílio um ao outro, aquela coisa toda. E aí, né, claro que isso não era verdade, tanto que, né, em 1939, na Segunda Guerra Mundial, esse eixo Berlim-Roma vai somar o Japão, né, o eixo Berlim-Roma-Tóquio, e aí esse eixo vai, né, utilizar de estratégias expansionistas, invadindo Polônia, né, bombardeando Pearl Harbor, invadindo diversos territórios europeus, e aí consequentemente invadindo a Rússia, e aí, né, mas aí a Segunda Guerra é um papo para outra aula, outro momento.
Tá legal? O que eu quero dizer então é que 1936 foi um ano importante dentro da política alemã, certo? Isso aconteceu em outubro, mas meses antes, certo? Em agosto, no dia 1º de agosto de 1936, a Alemanha, né, sediava as Olimpíadas de Berlim. Em 1931, quando a Alemanha foi, né, escolhida para ser a sede, né, desses Jogos Olímpicos, a Confederação Olímpica ela jamais imaginaria, ou ela jamais imaginava, que em 1936 a Alemanha estaria sendo ocupada por um ditador com essas ideias nazistas, como era o Hitler, certo? Lembrar você, Hitler assumiu em 1933. Né? Então, em 1931, quando a Alemanha foi escolhida, eles não tinham nem ideia de que isso poderia acontecer. Então, assim, não tinha como, né, cancelar. Em 1936, a Alemanha ia sediar, certo? E no dia 1º de agosto, o Hitler, né, oficialmente realizou a abertura dos Jogos Olímpicos de Berlim, né? Declarou, fez um discurso, aquela coisa toda. E foi uma Olimpíada bem interessante, assim, né? Transmitida para por rádio, né? Transmitida por rádio para 41 países, né? E aí, claro, né? Claro que o governo nazista ele queria utilizar das Olimpíadas para aumentar positivamente a sua imagem, né? A imagem do regime nazista, certo? Mas aumentar como, Marcelo? Bom, primeiro, né, elevar, provar as suas ideias arianas, racistas, né, da raça pura, da raça ariana, colocar a ideia de que dentro do nazismo havia uma democracia, né? Porém, por trás disso, todos os judeus já estavam sendo expulsos da região e todas as representações judaicas, as simbologias, né, judaicas foram retiradas das regiões próximas às Olimpíadas, né, a Berlim, certo? Então, assim, né, mas eles queriam passar a ideia de que era uma democracia, um regime bem tranquilo, bem legal, assim, certo? E você sabe que a Olimpíada de Berlim ela conseguiu dar um up realmente na imagem da Alemanha, certo? Tanto que, né, a partir de 1936, o Hitler se torna cada vez mais forte dentro da estratégia europeia, né, dentro do contexto europeu. O Hitler vai se tornando cada vez mais forte, a ponto de 1939 ele determinar a invasão à Polônia e o início da Segunda Guerra. Então, assim, a Olimpíada de Berlim ela não foi destruidora para a imagem do nazismo. Porém, teve um fato que entrou para a história. Ele não destruiu o nazismo, mas ele calou a boca do Hitler, certo? Em 1936, nas Olimpíadas de Berlim, um atleta negro norte-americano, neto de escravos, o caçula de 10 filhos, o J.C. Owens, que ficou conhecido como Jesse Owens, certo? Aí essa imagem é o Jesse Owens, ó, né, nas Olimpíadas de 36. O Jesse Owens vai competir nas Olimpíadas e vai faturar 4 medalhas de ouro. Jesse Owens, né, que, como eu disse agora há pouco, né, netos de escravos, né, tinha 9 irmãos, ele era o caçula de 10 filhos, né, e claro, né, muito pobre, né, vivia nas regiões sul dos Estados Unidos, ele tinha que... E aí, desde 1930 ele corria, né, e aí ele se dedicou ao atletismo, ele foi descoberto, né, por um professor de atletismo, e a partir de 1930 ele começa a se dedicar ao atletismo, embora não era a profissão dele, né? Ele também trabalhava com outras coisas, principalmente de balconista, de assessorista de prédios, de hotéis, essas coisas assim, certo? Mas a partir de 1930 ele se dedica ao atletismo. E em 1935 ele vai vencer os Jogos Universitários dos Estados Unidos nos 100 metros rasos e no revezamento 4%. Em 1935 também ele se torna um atleta formidável, fantástico dentro da sua área e vai ser, claro, né, vai conseguir a sua vaga para as Olimpíadas de Berlim. Vai chegar nas Olimpíadas e vai se tornar um herói dentro da história. O cara que vai correr os 100 metros rasos lá no Estádio Olímpico de Berlim. O Hitler sentado na tribuna,
para assistir a prova, né, tal. E o Jesse Owens vai ganhar essa prova, se tornando o homem mais rápido do mundo naquele momento. E aí vem a grande coisa do negócio. O homem ariano é o homem forte, viril, bom em tudo. Em tudo. E qual era a característica física do homem ariano? Branco, né, loiro, de olhos claros, certo? E o atleta que vai vencer, o atleta mais rápido do mundo, vai ser um negro, magrinho, negro, certo? Nem alemão o cara era. Então, ou seja, né, caiu por terra a teoria racista da raça pura ariana dos nazistas alemães. Mas não foi só os 100 metros, não. Depois ele vai correr a prova dos 200 metros com o Hitler na tribuna de novo e ele ganha de novo, medalha de ouro. O cara mais rápido nos 200 metros. Aí ele vai né, correr o revezamento de 4 por 100, né, onde 4 atletas se revezam a cada 100 metros. Pois o Jesse Owens vai ser medalha de ouro também nessa equipe do 4 por 100 dos Estados Unidos. E por fim, ele vai vencer a medalha de ouro em salto em distância. Né, ele toma um impulso, pula e... Né, ele era o homem que saltava mais longe, né, mais longo do mundo. Então o Jesse Owens vai quebrar tudo isso, vai romper tudo isso. E o Hitler, diz a lenda, que ao ver ele vencer a prova, ele se recusou em entregar a medalha ao campeão. Tem uma outra, né, tese, né, já mais recente, né, do que essa, que afirma que o Hitler, por causa, toda vez ele ficou combinado de ele ficar entregando as medalhas para todo o campeão, só que causava um tumulto, um atraso muito grande nos jogos e tal, e aí decidiu-se que o Hitler não ia entregar mais medalha nenhuma. E aí calhou do Jesse Owens ganhar as provas exatamente nesse momento onde já havia decidido que o Hitler não ia entregar medalha nenhuma. Mas dane-se, não é? O importante é que o Jesse Owens calou o Hitler, acabou com a teoria da raça ariana, venceu as provas na frente de todo mundo, certo? Mas, infelizmente, a Alemanha não teve a sua imagem tão arranhada assim, certo? Até porque ela foi a grande vitoriosa dessas Olimpíadas, com 38 medalhas de ouro, recorde da época, né? Nenhum outro país havia ganhado tanta medalha de ouro, assim. E o nazismo continuou exercendo seu poder na Alemanha e, consequentemente, vai levar à Segunda Guerra Mundial, certo? E aí, né, onde eu quero, né, a conclusão que nós vamos chegar com tudo isso. Você percebeu que essa tese de raça ariana é uma balela, é uma bobagem, isso nunca existiu, não existe raças diferentes. A raça é uma só, a raça humana. O que existe são etnias, e o que determina a etnia são suas culturas, suas tradições, sua língua e tudo mais, certo? Fisicamente somos todos iguais e é assim que nós temos que pensar, certo? Liberdade e igualdade para todas as etnias, porque todos nós somos iguais. Tá bom? A aula era essa, espero que você tenha gostado. Dá um like no vídeo, comente, acione o sininho, certo? Se inscreva no canal, que é muito importante ter você lá comigo, tá? E comente o que vocês acharam dessa aula, qual o assunto que vocês gostariam de trabalhar, beleza? Forte beijo e até a próxima.